Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma aula a respeito do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nesta feita, vamos aprender hoje sobre a obra do Espírito Santo. Qual a atuação do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, né? Qual a atuação do Espírito Santo sobre a vida da igreja do Senhor? Então, vamos abrir nossas Bíblias em João, o Evangelho escrito por João, capítulo 14, e o versículo de número 16 e o 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, iremos tomar por base esse texto bíblico da Palavra de Deus para abordar a obra do Espírito Santo em relação ao mundo e também em relação à igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo ele realiza o seu trabalho, então nós sabemos que ele é o agente da salvação. Então, em João, capítulo de número 16, versículo de número 7 e 8, a mostrar que a relação que o Espírito Santo tem com o mundo é convencer as pessoas que não servem a Cristo, né, de que João 16 e o 7 que diz assim: Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Eu vou enviar ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Então, uma da função do Espírito Santo é essa, em relação ao mundo. É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você vê aí na tela, aí no slide, observe que também o Espírito Santo ele revela a verdade a respeito de Cristo. Então, João capítulo 14, versículo 16, você pode ver que o Espírito Santo ele é conhecido como o Espírito da verdade. Versículo 17, como o Espírito da verdade. E no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará em todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo revela a verdade a respeito de Jesus. Terceiro, é o Espírito Santo que realiza o novo nascimento. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus, se arrependem dos seus pecados, então que aplica o processo da regeneração é o Espírito Santo de Deus, conforme João, capítulo 3, versículo 3 ao versículo número 6. É o próprio Espírito Santo que nos faz membro do corpo de Cristo. Então, todas as pessoas que passam por esse processo de regeneração, crê na obra redentora de Cristo Jesus, crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, então automaticamente ele é selado com o selo da salvação e assim faz-se membro do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12 e versículo 13. O Espírito Santo também, na convenção, nós recebemos ele passa a habitar em nós. Então, a maior prova que nós somos salvos, regenerados e somos membros do corpo de Cristo é que na convenção, crendo em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Então, se você ler João capítulo 20, versículo 22, Jesus aparece aos discípulos e sopra nele o Espírito Santo. Depois que nós passamos por esse processo de regeneração e que nós recebemos essa marca, né, que é o selo do Espírito Santo habitando em nós,
nós agora temos uma participação que na natureza divina, ou seja, nós se tornamos co-participante, né, da natureza divina. Deus começa a habitar em você. Então é por isso que há uma exigência, um mandamento que devemos ser santos, ser fiel, ser obediente, porque Cristo agora, Deus agora habita dentro de nós. E nesse habitar nós temos essa plenitude da alegria, do consolo, da ajuda do próprio Espírito Santo. Então, ele é consolador para nos confortar, para nos alegrar no meio da adversidade. O próprio Espírito Santo, ele é responsável para atuar dessa forma na vida de quem serve a ele e quem recebeu esse processo de salvação na sua vida. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um agente da nossa santificação. Então, a partir do momento que ele começa a habitar em nós, a parte da nossa conversão, ele nos ajuda, ele nos influencia a viver uma vida de santificação. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós é povo de Deus e que não sois de vós mesmo? Então, observe que o Espírito Santo, quando habita no crente, habita no salvo, ele realiza algumas coisas. Ele nos santifica, nos purifica, nos dirige e também ele trabalha com libertação. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, essa são a ação do Espírito Santo no processo da nossa santificação. É ele que te ajuda a vencer os vícios, a vencer os maus hábitos, a vencer guerras internas dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Além do Espírito Santo, ele produzir em nós essa influência para nos santificar, para nos dar a direção da nossa vida, dirigir a nossa vida, nos libertar, né? Ele dentro de nós, ele testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele dá essa convicção. Essa convicção parte dele no nosso interior. Ele também nos ajuda na adoração. Então, se você observar a igreja primitiva, antes de receber essa porção do Espírito Santo, não era muito dinâmica no que respeita à adoração, mas a partir do momento que ela passou a receber esse poder, essa dádiva, o visitar do Espírito Santo, ele, como morador na sua vida, ele tiver uma ajuda na adoração, uma influência, um abrasar do Espírito Santo. Também o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele intercede por nós, né? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você pode ler aí Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Além disso, o Espírito Santo, ele produz em nós qualidade, ele gera em nós um caráter de Cristo em nós, um caráter que venha glorificar a Deus. Então ele nos ajuda a frutificar, né? Dar fruto para a glória do nome de Jesus. Ele nos guia, pois ele é o nosso mestre, o nosso ensinador, o nosso professor. Conforme João capítulo 14, versículo 26, ele diz que esse Consolador iria nos ensinar em tudo. Ele revela Cristo, né? Ele revela a pessoa de Cristo. Ele vai revelando a estreita comunhão que nós teremos com Cristo durante a nossa jornada. Então ele vem fazer aquilo que Cristo, pela sua palavra, já revelou, né? Ele vem trazer para nossos corações, para a nossa vida, essa estreita comunhão com Cristo através da sua palavra. Vem ser um guia, vem ser um pedagogo. Glória ao nome de Jesus. E além disso, ele continua trabalhando, comunicando o amor de Deus em nosso coração. Conforme Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo de Deus. Então,
Observe, o Espírito Santo, ele testifica, ele nos ajuda na nossa adoração, ele intercede por nós, ele gera em nós um caráter de Cristo, ele é o nosso professor, nosso guia, nosso orientador, é ele que vai trazer essa estreita relação que nós temos com Cristo, essa união que nós temos com Cristo, né? Revelar a Cristo, e também ele comunica o amor de Deus ao nosso coração. Além do Espírito Santo ele trabalhar dessa forma mais interna em cada coração, em cada ser, né? Trazendo essa comunhão com Deus, com Deus, gerando esse caráter no nosso ser. O próprio Espírito Santo, ele, como agente divino, ele vai capacitar a sua igreja, o seu povo, o seu escolhido, para o serviço do Senhor. Ele vem trabalhar de uma forma extraordinária. Então, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vem revestir a sua igreja, seu povo, para fazer a obra do Senhor. Realizar a obra com muito poder e com muita autoridade. Então, se você ler aí Atos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, o Espírito Santo de Deus capacitou com a virtude, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, observe que o Espírito Santo de Deus é ele que capacita, reveste, dá essa unção para a realização da obra do Senhor. Nós também entendemos que o Espírito Santo, né, nós recebemos da sua parte esta unção divina, né, que desceu sobre Cristo e agora desceu também sobre os seus discípulos. Então, uma unção sobrenatural veio sobre a igreja para realizar a obra do Senhor. Também, se você observar em Atos Apóstolos 4 e 31, confirma mais uma vez que Cristo dá essa autoridade, essa ousadia à igreja para proclamar a palavra do Senhor. Após isso, nós vimos que a igreja primitiva também recebeu esta unção para operar milagres e maravilhas. Então, muitos milagres, você pode ver aí que o Espírito Santo de Deus trouxe para a igreja. Então, Pedro, Filipe e também Estevão foram homens que foram reconhecidos, o apóstolo Paulo, como homens que receberam uma capacitação para operar milagre extraordinário. Então, em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 43, a igreja primitiva, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, essa unção veio capacitar, veio operar para a realização de milagre. Em Atos capítulo 6, versículo de número 8, se você observar, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, o Espírito Santo, ele é um agente divino, aleluia, para realizar milagres extraordinários através da sua igreja. Então, o plano de Deus é que todos os cristãos atuais recebam o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para realizar o trabalho do Senhor. O Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Então, é do prazer de Deus trazer o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e também ajudar todos aqueles que recebem este dom a alcançar dotações, que são dons espirituais, para realizar a obra do Senhor e edificar o corpo de Cristo. Agora, observe que o Espírito Santo de Deus, ele é um agente divino nas missões da igreja, né? Em primeiro lugar, ele permanece com ela, ele permanece na igreja, ele habita na igreja. Efésios capítulo 2, versículo 22, vai dizer que ele edifica a igreja. Então, quem edifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele dirigindo a missão. Então, a missão, né? Quem dirige é o próprio Espírito Santo. Então, se você observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, esse texto é muito lindo.
Diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então observe que foi o próprio Espírito Santo que escolheu, que vocacionou, né, tanto Paulo como Barnabé para a obra missionária. Ele escolhe os obreiros. Então, se você observar, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele escolhe os obreiros. Ele concede dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao versículo 11. Também é ele que escolhe os pregadores. Paulo, por sua vez, em 1 Coríntios 2 e 4, diz que ele, quando pregava, ele não ia, glória a Deus, com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, se Paulo pregava, é porque o próprio Espírito Santo capacitou a Paulo, encheu a Paulo, escolheu a Paulo, né? Ele também ajuda a resguardar o evangelho contra as heresias. Então, como ele é Espírito da verdade, ele não trabalha com a mentira. Ele resguarda o evangelho, e porque a palavra de Deus é pura, é santa. E por fim, ele realiza, aí efetua o processo da retidão. Então, ele ajuda o seu povo a andar em santificação, em santidade, em obediência, em retidão à palavra do Senhor. Então, foi esses versículos, textos bíblicos que nós aqui citamos, que mostra a obra do Espírito Santo em relação ao mundo, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Em relação à sua igreja, ele habita na igreja, capacita a igreja, dirige a igreja, ele dá dons à igreja, dirige o corpo de Cristo, enfim, ele tem N obras a realizar na vida, né, no meio da sua igreja. Então, esta é a 7ª aula que nós aprendemos hoje a respeito da obra do Espírito Santo. Então, chegou o momento de nós orarmos, vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo venha batizar, venha salvar vidas, venha edificar o seu povo, levantar obreiros, preparar obreiros, dar dons espirituais, porque nós necessitamos, nós precisamos. Então, Pai de amor, Pai bendito, Santo Deus, estamos aqui a te clamar, Senhor, nesse exato momento, Deus, que o Senhor possa ajudar o teu povo, Pai. Envia teu Espírito Santo para capacitar, ó Deus, envia teu Espírito Santo, Deus, para convencer as vidas do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Envia, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, Pai das luzes, para salvar vidas, transformar vidas, Senhor. Eu te peço também, Pai, venha encher a tua igreja do teu poder, da tua autoridade, venha fazer uma obra extraordinária, venha levantar pregadores, venha levantar homens, ó Pai, que venha fazer a tua obra, Senhor. Pai de amor, Pai Santo, é isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe por esse momento, boa aula, e que Deus edifique a tua vida no nome de Jesus.